muito bem-vindos ao nosso programa Outras Vozes, o programa da TV Quirimurê que vai ao ar sempre às quintas-feiras, às 21 horas. Confira as Outras Vozes na TV Quirimurê e também no YouTube. Você pode acessar, os programas são colocados lá para que todo mundo no Brasil possa assistir. A TV Quirimurê é a TV da cidadania aqui da Bahia, que pertence à sociedade, um canal comunitário. Hoje, muito especialmente, eu, Marcelo Rocha e meu amigo Vasco Aguzoli, estamos sempre aqui nesse bate-canal, às 21 horas. Estamos com um convidado muito especial para tratar de temas relacionados à terapia. Ele é Murilo Teixeira, ele é psicólogo, é terapeuta sistêmico e constelador familiar. A gente vai falar sobre esses temas aqui e muito mais. Bem-vindo, Murilo. Obrigado. Obrigado pela audiência, pelos todos os telespectadores. E uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês para a gente bater esse papo a respeito de terapias. Vascão, pega a bola. Então, Murilo, é um prazer assim tê-lo conosco. Que a ideia do nosso programa, dessa comunicação cidadã, né, é justamente trazer dentro dos temas mundiais, planetários e das questões mais íntimas de cada pessoa, de cada irmão, de cada irmã, né? Ser humano que frequenta, que é morador, que é filho desse planeta Terra, em o que acontece, como são esses temas universais fora da caixa do que se ouve normalmente na mídia e nas televisões. Porque a gente sabe que existe hoje uma hegemonia do poder econômico e um estímulo, né, extremo ao consumo. Então, Outras Vozes justamente quer trazer esse como seria o mundo pós pandemia. O que o ser humano, como é que o ser humano se posiciona num mundo que respeite a natureza e que se enxergue dentro desse contexto planetário. Então eu tive assim muito apreço, assim, muita curiosidade assim de estar conversando com o Murilo, como é dentro dos seus instrumentos de trabalho, seus instrumentos terapêuticos e dentro da sua visão filosófica aí de vida e profissão de fé, você vê essa questão. É uma pergunta bastante interessante, Vasco, né? E ampla, bastante ampla também, né? Então vamos lá. Como que o ser humano poderá se comportar após a pandemia, né? E podemos refletir um pouco como é que o ser humano se comportava antes, né? Antes da gente encontrar esse momento histórico, né, dessa pandemia avassaladora, como é que a gente se comportava? Você citou algo importante aí, como essa questão do consumismo, da situação capital, que nos envolve até hoje, mesmo com a pandemia, continua nos envolvendo demasiadamente, né? Então, o ser humano, na busca por algo que foi colocado na sua visão de alvo de vida, que foi algo no sentido de pegar coisas de fora para se satisfazer, né? Então, quando eu falo isso, eu falo do consumismo, falo de toda a visão material que nós desenvolvemos, tá? Isso parece que ficou impregnado em cada um de nós, de maneira que nós nos afastamos de nós mesmos, do nosso ser, da nossa essência. Uma hierarquia econômica, né? Para a importância das pessoas. Acho que não só essa questão da hierarquia econômica, que traz assim uma valoração indevida de cada indivíduo, tá?
mas também essa questão de não ter contato consigo mesmo. Por quê? Porque o que está fora parece que é mais fácil de nós acessarmos. Então buscamos muitas vezes as coisas que estão fora. Então é uma ideia de consumo que é projetada, que tem também um interesse por trás disso, porque quem projeta quer vender, né? Quer nos dar essa condição de que precisamos para estarmos bem, e a gente termina acreditando, somos impregnados por essa informação e buscamos o tempo todo estar no consumo. E nessa ideia de consumo absoluta, a gente fica cada vez mais distante do que seria o real necessário para cada um de nós. Por quê? Porque a gente sempre acredita que a gente precisa mais e mais e mais, e buscamos mais e mais e mais, tanto para cada um de nós como para os nossos filhos, né? Então, saímos de padrões básicos de necessidades para padrões inatingíveis, né? Por quê? Porque cada vez mais a gente quer mais. Então, meu filho não precisa estudar, ele precisa estudar numa escola melhor. E essa escola melhor já não é melhor, preciso de uma melhor ainda. E eu preciso fazer um investimento nele de tal monta que eu possa levá-lo para Harvard, por exemplo. Isso vai impregnando na cabeça de todo mundo. E isso gera uma insatisfação extraordinária. Por quê? Porque a pessoa jamais consegue alcançar a sua satisfação com o que é palpável, com o que é atingível, né? Então, cada um busca de maneira, posso dizer assim, até extraordinária, fazer o que não pode. E com a pandemia, Vasco, o que é que traz? As pessoas estavam muito presas nesse paradigma de que tinha que fazer e continuar fazendo, se afastando de dentro das suas casas, do convívio familiar, de tudo. E quando é compelido a ficar dentro de casa, tem que olhar para si, tem que olhar para o espelho que está dentro de sua casa, que é seu parceiro, a sua parceira, seus familiares, né? E aí começa um conflito muito grande. Primeiro, porque tem que fazer uma desconstrução de tudo aquilo que acreditava, né? Eu preciso produzir mais, tenho que fazer o melhor, mas uma produção que muitas vezes não era a produção mais eficaz, porque a produção estava baseada somente no dinheiro, né? E aí a gente não consegue ver assim muitas vezes a pessoa dizer, poxa, eu preciso produzir bem-estar, eu preciso produzir um convívio familiar saudável, eu preciso produzir uma história de vida que possa deixar para os meus descendentes algo de bom, algo palpável. Porque quando se pensa em deixar herança, se pensa em deixar herança material somente. E perde-se alguns conceitos importantes, como ética. Nessa linha que você está raciocinando, Murilo, você como um terapeuta sistêmico, que trabalha também com a constelação familiar, nesse modelo de vida materialista, consumista que nós entramos, cuja educação, a educação formal e a informal dentro desse mundo, puxa a gente sempre para isso, para o externo, para conquistar fora. Então, conhecimento é aquele conhecimento que eu vou buscar sempre fora, né? Poder pessoal é baseado em produtos externos de materiais e coisa e tal. É sempre isso. Essa forma moderna, capitalista em que a gente vive, ela é a própria negação do comunitário, do familiar, no sentido mais sistêmico. Eu vejo assim, é muito dos indivíduos, do egoísmo, do individualismo, da competição, da concorrência. E esse modelo de vida nos tira do nosso interior e nos tira também
da percepção de que nós somos parte de uma comunidade. E a primeira comunidade é a familiar. Né? Que eu não sou só eu aqui no mundo competindo, correndo para ganhar dinheiro e fazer sucesso, mas eu sou o meu pai, o meu avô, tem todo um campo atrás de mim e aqui no contexto da minha família que me determina. Então, a partir desse gancho aí, eu queria que você falasse assim, como é a visão sistêmica? O que é uma visão sistêmica da terapia? Nesse contexto que você aborda, Marcelo, eu trago assim uma informação muito minha também, né? Uhum. Parece que houve, ou há ainda, um interesse muito grande em fomentar nas pessoas um sentido de autossuficiência, né? E as pessoas vão se achando que elas são tudo por si só. E com isso, elas precisam cada vez mais buscar fora, né, o conhecimento para si, o pensamento para si. E quando eu olho para esse conceito, né, de visão sistêmica, por exemplo, o que é que nós podemos observar nesse sentido? Primeiro que o conhecimento, ele poderia ter um sentido diferente. Ou seja, ele não é que ele venha de fora dessa maneira que a gente vai buscar aqui fora, mas ele vem de fora, ele já vem de trás de nós. Ele já vem da nossa história. O conhecimento é constituído através de todos os nossos ancestrais. Todos que vieram antes, de alguma maneira, veio preparando a vida para cada um de nós. E é importante até mesmo os grandes pensadores da história, né? Independente deles terem vínculo parentesco de sangue com a gente, eles vieram antes, eles... Também, muito bem observado, Vasco, né? Eu posso até abrir um parêntese assim para dizer assim que em alguns momentos até para eu prestar uma prova, estudando, eu ia lá já com uma visão sistêmica e honrava aqueles teóricos, né? Olhava para cada um deles assim, mentalmente, mentalizando e olhando para cada um dos teóricos e dizendo, poxa, obrigado pelo que você fez por nós. E agora eu posso utilizar o que você deixou para ajudar na minha caminhada, na minha história, na minha vida e somar com o que você nos apresentou, né? Então, é importante esse reconhecimento, né? Porque isso entra na política do ganha-ganha, do somar, né? O que muitas vezes acontece é que as pessoas querem ser melhores que as outras. E Bert Hellinger já dizia, né? Toda vez que alguém se sente maior ou melhor que o outro, é o princípio de toda guerra. Então é importante que nós possamos ter um reconhecimento do lugar e do status de cada um de nós, se colocando como iguais, como do mesmo tamanho, nem menor nem maior. E esse seria, sim, o princípio de toda harmonia, né? Porque se a gente for observar, toda discussão é uma disputa. A intolerância, o que é intolerância? É não aceitar que o outro seja do jeito que ele é, ou que ele faça do jeito que ele é. E aí tem intolerância de todas as partes, porque um quer impor sobre o outro a sua verdade, só que a verdade de cada um é a verdade de cada um, que tem a ver com a sua história pessoal também, com a cultura de cada um. Então a visão sistêmica nos mostra isso, tá? Eu sou filho de uma cultura, numa família na qual essa cultura era preservada, isso está enraizado em mim. Essa cultura atravessa o meu ser. E muitas vezes eu vou estar defendendo essa cultura, não porque eu pense exatamente sobre esse tema, mas porque eu trago essa história comigo. E é assim com cada um de nós. E é assim com cada um de nós. Então a gente pode olhar para o outro e dizer, poxa, eu vejo a sua história, eu vejo a sua cultura e reconheço que você faz parte dela e tudo bem. E aqui nós podemos olhar para a nossa tarefa aqui na frente de uma maneira diferente. Tem uma coisa, Murilo, que assim me intriga bastante, né? E eu me vejo por dentro
dessa questão que eu vou colocar, e me vejo já fora dela, mas por uma atitude mesmo. Mas as pessoas, vamos pensar assim num casal, Sim. né? Ou até pai e filho, elas defendem a sua razão quase que acima de qualquer paz, qualquer harmonia ou qualquer possibilidade até de felicidade. Essa defesa da razão, como é que você valora isso? O que é essa razão que a pessoa quer tanto defender? E aí eu falo da minha experiência pessoal. Quando alguém me iluminou nessa questão, eu fazia das tripas coração para não brigar pela minha razão. E era muito difícil, eu me retorcia para conseguir, mas a vitória era certa quando eu conseguia. Mas você vai dizer isso para uma pessoa, ela mata e morre e não abre mão de brigar por, ao final da discussão, ela ter a razão. Perfeito. O que é isso? Como é que você... Bem, primeiro eu gostaria de dizer assim que a razão tem razão, né? Tem suas razões. Tem a sua razão de ser. E brigar contra ela é talvez aumentar a força dela, né? O que Bert Hellinger, que desenvolveu as constelações, nos apresentou como algo importante, que seria ótimo que todo mundo pudesse compreender isso, é que existem leis da vida, são leis universais. Pertencimento, hierarquia e é equilíbrio entre o que se recebe e o que se dá. E quando você fala assim, me pergunta, poxa, por que eu queria ter tanta razão? Por uma questão de pertencimento, talvez. Na maioria das vezes. Por quê? Porque nós fazemos qualquer coisa, mesmo que seja inadequado, para pertencer ao sistema do qual nós fazemos parte. Tá? Então, muitas vezes a gente tem informações sobre como se comportar e não conseguimos nos comportar daquela maneira adequada que nos informaram. Por quê? Porque nós somos leais ao nosso sistema, à nossa família, à nossa história. Então, por exemplo, uma pessoa que é filha de uma família onde tem uma história de estrutura rígida militar. E essa pessoa tenta até sair dessa história e fazer diferente. Porém, muitas vezes ela pode ser percebida com atitudes rígidas, impositoras e tudo mais, e defendendo muito fortemente a sua razão, mesmo que em outros contextos, mas você olha para o perfil da pessoa e vê que ela está repetindo um padrão de comportamento da sua família, da sua história. Sendo rebelde. Mesmo que aparecendo sendo rebelde, Sim. E ele está fazendo a mesma coisa. E queria fazer diferente. Mas existe, assim, um impulso do indivíduo pelo pertencer. Porque o pertencimento, ele favorece a cada um de nós na nossa história de vida, no sentido de que preservar a nossa vida. Então a gente vive porque nós somos sociais e dependemos uns dos outros. Tá? Então é necessário, desde lá do início de tudo, desde a nossa história mais arcaica, que nós estejamos conectados uns com os outros para sobrevivermos.
Então, por conta disso, a gente vai se adequar, se ajustar, se alinhar com o nosso grupo. O primeiro grupo do qual nós fazemos parte é a nossa família. Então, mesmo que esse grupo tenha comportamentos e atitudes inadequadas, a gente vai procurar fazer semelhante. Por quê? Porque isso garantiria a nossa sobrevivência. Seria um impulso de vida, um impulso de sobrevivência no meio que você está, né? Exatamente. Está no inconsciente, está no campo... Está no inconsciente como uma atitude de vida para sobreviver e está no inconsciente como um padrão de um campo familiar que se desdobra ao longo do tempo, que se repete. Sim. Tomar essa consciência. Agora, do ponto de vista terapêutico, sistêmico, como é que a terapia sistêmica ou a constelação familiar busca clarear isso e ajudar o indivíduo a... Porque às vezes tem padrões que são extremamente danosos para a saúde dele, a saúde social. Perfeito. Só um complemento assim, a questão que o Marcelo coloca, porque tem um lado, né, que é a razão tem suas próprias razões. Sim. Então, quando você abre mão de se debater por uma razão, a sua razão aparece. Né? O silêncio traz, porque você reconheceu, que é a questão que eu trouxe anteriormente. E a outra questão, quando você fala do pertencimento e do fortalecimento que a família pode lhe dar no momento em que você reconhece isso e precisa ou repete, aí vai remeter a essa questão de Marcelo. Mas quando esse padrão familiar é altamente perverso e danoso, como é que se lida com isso? Nós precisamos tomar uma consciência da amplitude que envolve cada padrão, né? Bert Hellinger dizia assim que era tudo por amor. E quando a gente consegue ampliar a nossa visão, aí a gente vai perceber que aquilo que é danoso, muitas vezes segue uma linha de amor que nós não conseguíamos contemplar, tá? Por quê? Porque ali está a serviço de algo do sistema que precisa ser reparado ou reconciliado, vamos para um extremo. Resolvido. O pai é um estuprador. Sim. Inclusive, pode estuprar, inclusive a filha, tá? E aí o que é que acontece? Quando a gente vai olhar para isso, é claro que com a nossa visão terrena, nossa visão natural que nós aprendemos, nós achamos isso um completo absurdo, tá? Só que a visão sistêmica vai ampliar essa situação e nós vamos perceber a serviço de que isso está, talvez, né? Porque nessa repetição de padrão ou de comportamento, existem muitas vezes identificações. Eu falei aqui para vocês de três leis, que são as ordens do amor. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e receber. No equilíbrio entre dar e receber, o que acontece? Aquilo que não foi devidamente equilibrado e resolvido, muitas vezes pode ficar para gerações futuras tentar resolver. De maneira que as gerações futuras podem buscar repetir ou compensar aquilo que não foi devidamente equilibrado. Então, isso a gente olha para uma lei do karma também? Um pouco tem uma semelhança aí. Tem uma semelhança sobre o que falam sobre karma, né? Mas é uma linha assim muito mais, não posso dizer muito mais, mas uma linha de raciocínio que segue essa conexão transgeracional, né? As informações dos sistemas, elas são transferidas transgeracionalmente, tá? E as pessoas vão seguindo sem consciência,
Porque se tivesse consciência, não faria, né? Inclusive, a pergunta de Marcelo é como a constelação poderia ajudar, é trazendo consciência, porque a partir do momento que a pessoa toma consciência, ela pode ter um insight e fazer uma ressignificação daquele processo, tá? Você diria que quando a pessoa toma consciência, ela se conecta com a lei universal? Mais ou menos isso, Vasco, né? É como se ela pudesse enxergar a serviço daquilo que está. Então você falou de um pai estuprador, né? E aí quando você olha na visão sistêmica, você vai observar, muitas vezes ele está ali repetindo algo porque alguém foi exilado, foi excluído, foi esquecido porque teve uma situação complicada e ele não consegue se desvincular daquilo, né? Muitas vezes ele mesmo foi abusado quando criança, tá? Então, são situações que nós podemos observar assim como talvez consequências de uma história. Então, enquanto a gente não olha para isso e não reconhece, dando um bom lugar para isso na nossa própria história, no nosso coração, isso tende a repetir. Agora, Murilo, quando você está numa constelação, né, familiar, aí vem à luz uma situação que precisa ser enxergada, reconhecida, honrada e admitida. Seja um assassinato, um estupro, um abandono de uma mãe que foi embora e abandonou o filho, lá atrás um avô, um bisavô, um tio-avô, seu pai mesmo aqui atrás, mais próximo e tal. Quando a pessoa que está ali em processo revela-se aquilo e enxerga aquilo, e as afirmativas da constelação dizem, eu honro, isso é seu, não é meu, fique com isso, eu me liberto disso, eu reconheço. Além da própria pessoa que está vendo, o campo invisível dos ancestrais, porque talvez aquele padrão que aconteceu com o avô dele ou o pai, aconteceu com o tataravô, e aquele avô já seguiu um padrão para reconhecer outro que ficou esquecido lá atrás e veio fazendo. Quer dizer, toda a movimentação do amor do campo olha junto. Não só o momento presente está olhando a pessoa que está ali fazendo a constelação, mas também os ancestrais estão olhando, digamos assim. Aquilo está curando o presente, o passado e o futuro? Potencialmente. Potencialmente, sim. Nós chamamos de efeito de ressonância. Isso. Tá? Então, o que ocorre? Esse campo que você fala, ele é conhecido como campo mórfico. E ele é um campo de informações. Né? Quando se faz uma constelação, que a pessoa constelada, ela pode olhar para aquilo e pode transmutar aquilo através de algumas palavras ou pequenas frases, é como se ela mudasse a informação do sistema. Tá? Isso é permissível acontecer porque durante uma constelação é como se a pessoa estivesse num nível de consciência mais elevado. Tá? Ela não está simplesmente no nível de consciência que nós lidamos em todo momento. Quando entramos no estágio terapêutico da constelação, a gente vai para outro nível de consciência onde a gente pode acessar essas informações que estão no inconsciente coletivo familiar. Né? Então, nesse nível, quando esses movimentos são feitos, é como se pudessem transmutar a informação no sistema. E aí gera um efeito de ressonância. Ressonância. É na linha, exatamente. Quer dizer, quando a palavra coletivo aí é muito importante, né? Porque quando você vai para o coletivo, quer dizer, além de você que está ali no ato terapêutico, existe um coletivo sistêmico, por isso que é sistêmico e é familiar, um conjunto de ressonâncias de outros seres, de outras vidas que estavam processando, que estão atrás de você, que estão determinando o presente, junto. Quer dizer, não é só você que está se curando sozinho, olhando uma coisa separada. Você, quando entra no set da constelação,
você matiza um campo coletivo, não é só você, Sim. tá? A família está presente, esse campo se manifesta. Então, por isso que é fenomenológico. Isso. É um fenômeno que está além da aparência física, material, quantificável e tangível, mas está num campo, e é incrível, eu vou dar o meu depoimento, né, aqui para vocês também que estão nos assistindo. Eu já fiz constelação familiar, Vasco também, algumas vezes, e é incrível como esse campo se manifesta e como você não está só ali na hora que está acontecendo aquilo, você se sente realmente pertencente a um campo muito maior. Você não é sozinho, nem é um indivíduo recortado, você está num campo mórfico, né, ressonante, que muita coisa que você sente e às vezes comportamentos que você não entende em você, né? A gente vê muito caso de alcoolismo, depressão, aqueles estados de muita perturbação de um filho dentro de uma família que não se encaixa, parece que ele não está no lugar, e descobre-se que aquele jovem que está ali naquela família, naquela situação, ele está reproduzindo um padrão, ele está ressonando um padrão de ancestrais que não foram reconhecidos, não foram acatados, não foram amados, e ele vem ali cumprir aquela sina do amor para tentar resgatar aquele ancestral que foi esquecido lá atrás. E não é consciente, né? É inconsciente. Então, é realmente uma terapêutica profundamente inteligente. E o que é legal é que Bert Hellinger, o criador da constelação sistêmica, bebeu na fonte dos Zulus, né? Na África do Sul, das tribos, né? Os povos ancestrais têm essa consciência ancestral muito forte. Sim. Ele conviveu com os Zulus na África do Sul uma média de 18 anos. Ele era missionário da Igreja Católica, ele era padre, e passou esse período lá. E estando lá, ele começou a absorver daquele conhecimento, né, daquele modo de vida. Além disso, ele era uma pessoa que já meditava há muito tempo, né? Então ele pôde ir encaixando as peças, né, daquela cultura, né, de como que aquelas situações aconteciam. E lá mesmo ele pôde perceber algo que é muito forte na teoria que ele traz para a gente, né? E ele disse assim, como que as pessoas fazem algumas coisas de boa consciência, sendo essas coisas consideradas inadequadas, né? Mas quando elas estão com seus clãs, fazem de boa consciência, e outras coisas que poderiam ser adequadas, coisas boas, elas fazem de má consciência por não estarem de acordo com o seu clã. Uhum. Então a gente vai observando aí essa lealdade sistêmica, né? Então, a pessoa ela tende a seguir o padrão do clã. Isso a gente vai observar na família, como também a gente vai observar em toda a associação de pessoas. Qualquer grupo do qual a gente vai fazer parte, a gente procura se assemelhar e se alinhar ao grupo. Isso vai numa escala, por exemplo, até uma nacionalidade em algum nível. Cada nacionalidade também tem seu campo mórfico, né? Exatamente. Pessoal, nós estamos chegando no nosso tempo aqui. A conversa com o Murilo é para horas, porque é um tema muito profundo, né? Muito vasto para conhecer e com o conhecimento que ele tem para nos trazer, mas infelizmente o tempo da comunicação na TV tem começo, meio e fim. E a gente está chegando aqui para o fim. Eu queria só, Murilo, que você então falasse um pouco do seu trabalho para a gente estar encerrando, né? Onde você atende, divulgar aí seu contato também para as pessoas que estiverem interessadas, e depois eu passo aqui a bola para Vasco também finalizar. Ok, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre terapia sistêmica, sobre constelação familiar. Eu atendo em psicoterapia, acompanhamento semanal, atendo também com as constelações familiares, conforme agendamento, em 2 modalidades. A constelação pode ser individual ou pode ser em grupo, tá? Atualmente, fazendo esse trabalho online,
que tem funcionado maravilhosamente bem, tá? Então eu posso deixar aqui o meu contato, meu telefone é 71 991 17 8383. Repete. 71 991 17 8383, né? E se alguém quiser tirar dúvida, conhecer um pouco mais, pode entrar em contato comigo que a gente conversa, tá bom? Muito bem. Pronto, então fica aí esse momento terapêutico, né? Falamos de musicoterapia no último programa com o Peu Alves, e agora a gente percebeu que tem muito para conversar ainda sobre constelação familiar, e eu diria constelação familiar e além. Eu deixaria inclusive uma questão aqui no ar, né? Será que esse momento pandêmico, né, que de alguma forma obriga as pessoas e os clãs a olharem uns para os outros, ele não determina de alguma forma uma ampliação na consciência sistêmica? O conflito que você está falando, que a gente está vendo? Porque se a gente for olhar para a história da humanidade, né, as famílias e os clãs, eles foram se ampliando, inclusive com o advento da democracia, né, a chegada das repúblicas, né, a queda dos impérios, né, e a gente viveu vários momentos assim, na história da humanidade, onde isso foi, digamos, se acentuando menos, até chegar num processo de globalização onde a cultura, inclusive, né, através da tecnologia, do celular e tal, você hoje dialoga com o Japão, com a China, em fração de segundos, né? Então você tem trocas culturais e de informação que te obrigam, de alguma forma, a perceber que não é o seu umbigo, nem é o seu clã. Né? É como se, será que realmente, sempre teve, mas está ficando mais claro e mais material e palpável, a ressonância mórfica global da raça humana, né? Que a gente está caminhando para uma sociedade que se comunica online, integrativamente, e com certeza todos os campos nacionais estão hoje muito interferindo nos outros, criando uma humanidade global. Essa é uma boa questão para a gente tratar. A gente, em constelação, às vezes a gente discute essas dimensões mais amplas da grande família humana, né, digamos assim. Sim. Então, gente, se você curtiu, divulgue nosso canal, tá? Ele também, você pode assistir a TV Kirimure no YouTube. Existe um aplicativo da TV Kirimure que você pode encontrar lá na Play Store. Você procura lá a TV Kirimure, você pode instalar no seu celular e assistir em tempo real o programa da TV nas quintas-feiras, às 21 horas. Em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte do mundo, olha aí, a humanidade global. Então, curta, divulgue esse canal, porque aqui as outras vozes são sempre vozes muito interessantes que estão aqui para ajudar a gente a se entender e entender o mundo que a gente vive. Fique com a gente e até a próxima, o próximo programa.